Quando você estuda sobre comportamento humano, saúde das emoções e psicologia, você observa não somente o comportamento de outras pessoas, mas o seu. E aí, como você é humano, de vez em quando você vai fazer uma cagada. E aí você pode ir por um caminho muito terrível que é chamado de culpa ou falta de auto-perdão. E aí você fica preso num ciclo. E é por isso que hoje eu resolvi fazer uma análise do filme Frozen, porque o filme Frozen fala sobre isso. Frozen é uma menina, mulher, não sei, que ela tem superpoderes congelantes desde a infância, só que ela não sabe lidar com isso. Então, sempre quando ela encontra alguém ou algo, ela acaba congelando e aí ela acaba fazendo mal para essa pessoa, né? Isso pode ser classificado como as nossas emoções, como raiva, ódio, rancor, tristeza, narcisismo, que é uma coisa que pode acontecer, os nossos traumas, e a gente acaba fazendo mal para outras pessoas, mesmo quando a gente não quer, principalmente se você estiver numa hora de raiva, que você não tiver controle das suas palavras, você fala demais e aí quando você vê, você congelou outra pessoa. Assim como a Frozen. Então, como a Frozen não sabe lidar com os poderes dela, não tem o controle disso, ela é trancada num lugar para que ela não faça mais mal para outras pessoas. Quando a gente não se perdoa, então a gente começa a se isolar do restante das pessoas. Então a Frozen, ela faz tipo um castelo de gelo, que é aonde ela fica lá naquele ciclo de autodestruição, né? Porque quando você se isola do mundo, quando você não se perdoa, quando você não segue em frente, você faz mal para você mesmo. E aí você vai se tornar uma pessoa frustrada, triste, depressiva, ansiosa, blá, 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 blá. E aonde a Frozen toca, para piorar, ela não evolui, ela continua congelando, congelando, congelando. Aí, acho que é a Ana, né, que é a irmã dela, ela vai tentar ajudar ela, mas ela ainda não tem o controle do poder, que no caso seria as nossas emoções. Então, qual que seria o correto? A Frozen tentar se perdoar e esquecer do seu passado e tentar controlar os seus poderes para poder conviver com outras pessoas. Ou seja, na nossa vida seria tentar controlar as próprias emoções. Por exemplo, ontem eu fiz uma cagada, eu falei demais, eu descontei raiva em quem eu não devia, eu fiz uma situação narcisista, eu fiz uma situação terrível, passei meu trauma para frente. Eu traí alguém, eu fiz alguma coisa terrível devido aos meus traumas. O que seria? Muitas vezes você pode ficar, ai meu Deus, eu traí. Ah, meu Deus, eu bati. Ah, meu Deus, ficar olhando para o seu passado e não se perdoar. Na Bíblia tem uma situação que é a mulher de Sal. A mulher de Sal é uma mulher que ela ficou congelada no tempo porque ela olhou para trás e ela ficou parada no seu passado. Então, o que acontece? A gente pode ficar olhando para o passado, tanto em coisas que outras pessoas fizeram pra gente, ou coisas que a gente mesmo fez. Que, por exemplo, vamos supor, eu bati muito no meu filho, eu traí alguém, eu gritei com alguém, eu falei demais, eu fiz um erro muito grande e eu não consigo me perdoar, e aí eu me isolo das pessoas, porque daí eu não quero fazer mal para essas pessoas. Só que isso vai fazer você se autodestruir. Você vai ter comportamentos como embriaguez, comer demais, não cuidar da sua saúde. Você não vai ter amor próprio. E aí você vai ficar sempre se acusando pro resto da sua vida e não vai evoluir. Então, qual que é o correto numa situação dessa? É a gente pensar, eu errei, fiz tal coisa, o que eu posso fazer para melhorar? Na hora da raiva eu não vou estourar. Eu traí, eu sou muito carente, vamos ver de onde está vindo essa carência, tratar essa carência, colocar coisas boas, tipo, eu sou capaz, eu consigo ser melhor e tentar melhorar no futuro, porque o passado a gente não pode mudar. Então, se a gente fica preso no castelo de gelo, que é o nosso passado, a gente vai continuar congelando as pessoas em volta, continuar fazendo mal para nós mesmos e nunca vai ir para um futuro melhor. Então, no futuro, o que acontece em Frozen?
a irmã dela vai tentar ajudar ela. Só que como ela ainda não tem o controle das emoções, ela continua congelando as pessoas. Emoções não, né? Do poder dela, que é o gelo, mas poderia ser comparado às nossas emoções. Então ela quase mata a Ana congelada. Na verdade, ela praticamente mata. Só que daí no final dá tudo certo, porque ela aprende a controlar o seu poder, né? Seriam as nossas emoções, porque quando a gente não trata, por exemplo, eu sou uma pessoa rancorosa, narcisista, orgulhosa, trair alguém, sei lá, seja qual o seu passado, o seu erro, ou às vezes o seu trauma é com outras pessoas, porque o rancor é com outras pessoas. Então você pode precisar do auto-perdão, que é quando você fez uma coisa muito ruim, ou quando outras pessoas te machucaram e você não consegue sair daquela coisa que te frustrou. Você continua machucando as pessoas e você se isolar não vai resolver o seu problema. O que resolve é a gente se auto-perdoar ou perdoar as pessoas e continuar o nosso futuro. Então ali ela quase mata a irmã dela congelada, né? Porque ela não sabe controlar as emoções dela, então quando vê ela tá congelando todo mundo. Só que no futuro ela aprende a controlar esse poder e aí ela consegue voltar a conviver com as pessoas. É a mesma coisa quando nós temos um trauma, por exemplo. Meu pai, ele era alcoólatra. Aí eu cresço e viro um menino agressivo. E essa agressividade vai passar pro meu filho. O meu filho acaba se tornando um homem que não tem amor próprio e ele aceita relacionamentos abusivos com pessoas que traem ele, que faz isso, que faz aquilo. Então, o nosso trauma ele sempre passa para frente se a gente não tratar. Então, a história de Frozen é mais sobre você ficar parado no tempo, assim como a Mulher de Sal. Isso pode ser tanto com os seus próprios erros, tipo, no passado eu fiz isso com a minha família, no passado eu fiz isso comigo mesmo, e aí você fica olhando para o seu próprio erro e não consegue sair de lá e fica naquele castelo de gelo. Ou você pode ficar olhando para os traumas que outras pessoas te causaram, tipo, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, meu marido fez isso, e aí você se torna rancoroso, orgulhoso, tipo, você, toda vez que alguém vai tentar te ajudar, você fala, você não sabe o que eu tô passando, e aí você usa o orgulho como uma autodefesa e não sai daquele lugar, não consegue escutar outras pessoas, e aí você não estuda sobre os seus sentimentos e não consegue evoluir. Então, eu acho que uma das coisas mais legais sobre você estudar sobre comportamento não é só ver o erro das outras pessoas. Tipo, meu marido errou, meu pai errou, minha mãe errou. Mas é você olhar, caramba, olha o que eu fiz, né? Só que isso é um perigo, porque, tipo assim, se você fez uma coisa terrível, eu fiz uma coisa terrível, você pode cair em não se perdoar. Então, você fica, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Mas você tem que lembrar, o passado a gente não muda. Mas o futuro você pode tentar ser uma pessoa melhor. E cada vez evoluir e ser como a Frozen. No final, você voltar a conviver com as pessoas, aprendendo a controlar seus sentimentos. Aprendendo a controlar sua boca, que no meu caso, eu preciso controlar minha boca, porque na hora da raiva, se eu tiver com muita raiva, eu preciso me vigiar no que eu falo. As suas mensagens no teclado, tudo a gente tem que aprender a controlar, né? Porque quando a gente não se controla, a gente faz uma coisa ruim, a gente fere outras pessoas, a gente machuca outras pessoas. Então, acho que estudar sobre comportamento humano é saber que nós erramos, mas que nós temos que sempre tentar melhorar e melhorar e melhorar e melhorar. E ninguém é perfeito, inclusive a gente. Então, a vida é uma eterna evolução que a gente nunca vai parar errei aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Errei aqui, o que eu posso fazer para melhorar? Porque perfeito é só Deus, lógico. A gente não pode usar isso de desculpa para continuar errando. Tipo, eu sei que eu sou assim, e eu sou assim e pronto, e dane-se e me aceite. Tipo, eu sou rancoroso, todos os meus relacionamentos agora vão ter o que me aceitar do jeito que eu sou, e dane-se eu continuo machucando as pessoas. Não, você tem que pensar, o que eu posso fazer para melhorar isso? Se esforçar e melhorar. Aí você volta a conviver com as outras pessoas sem machucar elas. Ou se você machuca, você tenta ser melhor, tenta se esforçar para sair do seu trauma que você fez para você mesmo ou que outras pessoas te causaram, e aí você não passa essa ferida para frente, que é como aconteceu na Elsa, que ela estava ferindo a irmã dela, machucando a irmã dela.